Mas esse começo de campeonato brasileiro é um negócio curioso. Pega lá a parte de cima da tabela, olha lá. Demais. O que é o G6, meu amigo? O G6, os clubes que se classificam para a Libertadores. Se o sétimo, o oitavo vão entrar, isso aí é no andamento. Mas a gente tem 6 vagas ali. Olha só, Bragantino é líder, Atlético Paranaense o segundo colocado, Fortaleza o terceiro, Bahia o quarto, Palmeiras o quinto e o Atlético Goianiense é o sexto. Ou seja, dos 6 primeiros colocados, só um aí. Olha, não ouvi ninguém dizer que colocava no pacote Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia, Atlético Goianiense. Eu não ouvi, hein? Eu não ouvi ninguém dizer isso. Agora, após 6 rodadas, e o que a gente viu esse recorte, ô Facincani, esse recorte aí deixou de ser surpresa, porque eles estão se mantendo, ainda é uma surpresa para você, e mais, cadê os super times, hein? Não, continua sendo uma surpresa. Tem muito pouco campeonato ainda. É claro que na discussão anterior tem muito time grande que decepciona, que poderia estar fazendo um campeonato um pouquinho mais sólido nesse começo, em especial São Paulo, o Grêmio para mim é uma decepção gigantesca. O Grêmio para mim faz um campeonato agora ridículo. Perto do que tem o time do Grêmio, do que ele pode jogar. Aí a gente traz o comparativo da Copa Sul-Americana, a grande primeira fase que ele fez. O campeonato brasileiro é ridículo, pelo amor de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com o que é a capacidade do Grêmio. O Palmeiras com problemas estruturais, técnico, jogadores, diretoria, ninguém falando a mesma língua. O São Paulo sofrendo com desfalques e o Crespo também não remontando o São Paulo com essas dificuldades de uma forma também sólida. O Flamengo engatinhando também um pouquinho com o Rogério. O Atlético Mineiro nesse hora joga bem, hora não joga absolutamente nada. E esses times que estão jogando sem tanta responsabilidade, tendo um trabalho minimamente, por enquanto, de mais aproveitamento em relação a esses jogos, né? Principalmente o Atlético Paranaense, o Bragantino também. O Bragantino, aliás, ele tem um aproveitamento com o jogo bem, né? Ou seja, ele joga bem e ganha de adversários que, nesse ponto, vão brigar pelo título brasileiro, ou em tese brigariam, Palmeiras e Flamengo, como ele fez em sequência. Então, o campeonato, por enquanto, muito bom é do Bragantino, numa tendência do Bragantino em relação aos outros que estão ali à frente. Para mim, é o que deve fazer uma competição mais competitiva pelo nível de futebol que aplica em relação a outros que, por enquanto, têm jogado um pouquinho pelo resultado e menos por essa bola de que vai daqui para frente me almejar alguma coisa que seja maior do que aquilo que a gente tem esperado. O Sidney Neto aqui no Twitter concorda com você, ó. Só o Braga que briga pela Libertadores. Ele tá lembrando que no ano passado o Vasco também chegou até a liderar, né? Acho que uma rodada do campeonato. O Barreto, aqui Barreto Bandeira do Brasil, ó. Início de campeonato, Bragantino, Atlético Paranaense tem tudo para continuarem a brigar e devem pelo menos levar uma vaga cada um para a Libertadores. Olha lá, os outros, né, apenas largaram bem. E o Niquinho, diz que não subestima nenhum deles. E aí, professor, cadê os super times aí no G6, hein? Você sabe que, primeiro em relação aos intrusos, o que estranha é todos os intrusos estarem ao mesmo tempo. Agora, todos eles têm qualidades. Todos eles têm qualidades. O Red Braga vem fazendo um trabalho profissional que dispensa maiores comentários. O próprio Fortaleza, do querido Vojvoda, eu até discordo. Eu acho que é um time que joga o jogo. Não é um time que joga por uma bola só, não. É interessante. Ele pode esbarrar lá na frente nos seus limites. Aí é outra coisa. O Atlético Paranaense é um time hoje consolidado. Ontem ele perde para o Bahia, principalmente porque tinha um jogador a menos desde os 10 minutos, que o Richard foi expulso. Senão ele poderia e deveria até ter feito o melhor papel. O Atlético Goianiense, idem. Agora, em relação aos grandões, acho que está tudo muito bagunçado, né? Está tudo muito bagunçado, é um começo muito bagunçado. O Rogério Ceni, por exemplo, não tem nem reserva para trocar durante o jogo. Esse é um ponto. O Palmeiras está nesse momento de inquietude emocional, que é também parecido com o do Atlético. O São Paulo tem a questão do residual do Paulista, que estourou o elástico porque esticou demais. O Grêmio me surpreende, porque o Grêmio, para mim, é o mais preocupante de todos. Porque o Grêmio foi de um aproveitamento de 100% com o seu técnico, né? Um aproveitamento de 0 até o empate de ontem.
Então estão acontecendo muitas coisas. O que me surpreende nessa história é tantos intrusos juntos e tantos favoritos ausentes. Agora, se você analisar individualmente, caso a caso, tanto em quem está em cima quanto em quem está devendo, você entende as razões, você entende os motivos. Agora é muito do começo também do campeonato, né? Dessa turma aí, eu apostaria em Red Braga e Atlético Paranaense como os mais consistentes. Então, o professor está falando no Red Braga e no Atlético Paranaense. Ô Sormani, vem cá. Vamos considerar um G6 aí, não necessariamente nessa mesma ordem, mas vamos lá. Flamengo, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Galo e o Inter. Vamos colocar o Inter aqui, né? Seria um G6 que você olha e fala, não tem surpresa. Tá bom, é por aí. Você acha que algum desses times que está aí no G6 agora, exceção feita o Palmeiras, que já era para estar mesmo, vai tirar a vaga de algum desses aqui? E desses aqui, qual está mais a perigo aí? Eu pediria por gentileza à produção colocar de novo lá o G6 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora é achismo. É achismo. Não, Essa é uma tela de aproveitamento, tá, Sormani? Só para não te confundir, essa é uma tela de aproveitamento, é diferente da tela da pontuação. O Flamengo sobe. O Flamengo sobe. O Flamengo tem jogos a menos, né? O Flamengo sobe. Eu não acredito que Fortaleza e Atlético Goianiense, por exemplo, e Bahia cheguem na Libertadores. Eu não acredito. Eu não estou dizendo que vai chegar. E tenho dúvidas em relação ao Bragantino. Tenho dúvidas em relação ao Bragantino também. Entendeu? Mas o Bragantino ganhou do Flamengo. O Flamengo é freguês do Bragantino. Esquece. Se pegar o jogador do Bragantino e um do Flamengo para tirar para o ímpar, o cara do Bragantino vai ganhar. O cara vai ganhar. Tá chovendo, tem aqueles pingos d'água, sabe? Que fica na janela, escorrendo. Cara, eu aposto que ele vai chegar primeiro lá embaixo. Eu aposto naquele. O pingo que o jogador do Bragantino apostou vai ganhar. Então, eu tenho dúvidas. O Atlético Paranaense é um time, é um campeão brasileiro. É um time muito bem administrado e tem um elenco muito bom. Flamengo e Palmeiras dispensam comentários. Entendeu? Então, eu acho que desses times aí, Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza, acho que não chegam. Acho que não chegam. E tenho dúvidas em relação ao Bragantino. Do mesmo jeito que eu não me deixo levar pelo 7º lugar do Atlético Mineiro nesse momento, também não me empolgo com essa campanha do Bragantino. O Bragantino fez grandes jogos, hein? E jogos difíceis. Já jogou com o Corinthians, coisa dessa mal, mas é o Corinthians. Já jogou com o Palmeiras e já jogou com o Flamengo. Isso a gente tem que considerar também. E ele foi muito bem nesses 3 jogos. Ele fez 9 pontos. Não é que ele jogou contra a Chapecoense, o Juventude e o Cuiabá. Não. Ele pegou gente grande. Mas eu não sei se esse time tem fôlego para chegar no campeonato entre os 6, não. Tenho dúvidas. Pode ser que chegue, mas tenho dúvidas. Os demais eu não acredito. Agora, Pedro, quando a gente vê essa última tela aí, se a gente puder colocar de novo, por favor, a tela do aproveitamento, tá? Vamos colocar essa telinha e a gente vê o Flamengo já ali entre os 3 primeiros. Porque, como lembrou o Sormani, tem 2 jogos a menos. Olha, o Flamengo tem 75% de aproveitamento, né? Por aproveitamento, até o Atlético Paranaense é líder, não é o Bragantino. Quando a gente vê isso, mesmo com as dificuldades que o Flamengo está tendo com relação ao elenco, Pedro, e a gente pensa, quando esses caras voltarem, o Flamengo está com cara de que vai sobrar? Porque, os outros, a gente está falando aqui do Atlético, a gente está falando do Palmeiras, do Grêmio, do São Paulo, que estão ficando para trás. Eu acho que é precoce dizer que o Flamengo vai sobrar, mas me parece muito claro que dos principais favoritos, quando a gente senta aqui antes do Brasileiro, que a gente aponta, acho que era quase unânime, né? Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, quando a gente começava a apontar esses grandes favoritos, até o São Paulo, antes da sua derrapada e queda pós-Campeonato Paulista, o Flamengo é quem sente menos esses efeitos de início de Campeonato Brasileiro. E aí você olha para frente, você tem a tabela que te aponta contra o Juventude, contra o Cuiabá, então talvez nas 2 próximas rodadas já comece a se descolar um pouco desse bloco dos principais times, que ainda é muito instável. Há uma tendência de evolução, porque o time não sente tanto, ainda que não seja o mesmo desempenho, o mesmo brilho de outrora, o time não sente tanto os desfalques
de Copa América. O time consegue manter minimamente um padrão, ainda que as peças que vêm do banco não sejam as mesmas, mas você consegue se entender com o que tem à disposição. E olhando para frente, você vai ter de volta Arrascaeta, você vai ter de volta Gabigol, você vai ter de volta Everton Ribeiro. Então a projeção é de crescimento de um time que vem aqui numa campanha boa, podemos dizer, de Campeonato Brasileiro. E aí quando a gente olha para o outro lado, que eu imagino também é a questão aqui, a gente fala de Atlético Paranaense, a gente fala de Bragantino, a gente fala de Fortaleza, a gente fala de Atlético Goianiense. E por mais que a gente insista em lembrar que o Vasco no ano passado era um ponto fora da curva. Era uma situação atípica e era possível perceber. Era coisa de 3 rodadas apenas, não de 6 rodadas. Agora, o Atlético Goianiense, há muito deixou de ser aquele time que entra no Brasileiro só para não cair, e o trabalho do Barroca é consistente nesse momento. O Atlético Paranaense, há algum tempo, já se mostra como um dos principais jogos em campo dentro do país. O Red Bull Bragantino, para mim, hoje, joga um dos melhores futebols, podemos dizer, que a gente pratica aqui no país. E o outro ali, qual era, eu esqueci agora, o Fortaleza. O Fortaleza contra o Flamengo foi derrotado, só para traçar um exemplo aqui, foi derrotado jogando. Foi derrotado sem se acovardar. O trabalho do Vojvoda é muito bom. Então, assim, tudo tem uma explicação. Não acho que nada ali seja por acaso. Talvez o acaso ou o momento esteja na ausência de um Palmeiras ali um pouco mais à frente e tem toda a instabilidade de momento, de Abel, que a gente vai passear aqui no assunto do campeonato. Um São Paulo que deveria estar por ali e não está pela situação de momento também. O Atlético que poderia estar por ali, a meu ver, tinha que estar por ali, como a gente debatia anteriormente. Acho que esses clubes vão chegar. Não acho que esses clubes que estão ali hoje vão cair muito para 12º, 13º. Talvez não belisquem uma Libertadores por alguma situação, ainda que eu acho que o Red Bull Bragantino pode beliscar, mas assim, eles vão estar sempre num bloco de regularidade, sabe? E quem der mole, eles vão entrar. Quem não apresentar consistência no trabalho, confirmar favoritismo, eles vão beliscar. Então, acho que tudo tem uma explicação do ponto de vista de trabalho ali, William. Acho que é isso que caracteriza essa tabela que pode até ser surpreendente numa projeção. Talvez há uma semana, 2 semanas a gente não falasse. Mas tem explicação de trabalho. Quem vem trabalhando e mostrando consistência está aproveitando a brecha desses clubes mais instáveis, ditos favoritos. A gente mostrou essa parte de cima da tabela com algumas surpresas. A parte de baixo da tabela tem pelo menos 2 belas surpresas ali, hein? Vamos dar uma olhadinha? Classificação, parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Não era para estar aí não, hein? Olha lá. O Grêmio é o último colocado, a lanterna. O Grêmio tem 2 jogos a menos, é bom lembrar, né? 4 jogos apenas, mas só 1 pontinho conquistado ontem. E o São Paulo, esse tem 6 jogos. Ele tem só 3 pontos, o São Paulo não venceu ainda na competição, tá? Aí você tem Sport, Cuiabá, até o América me surpreende até certo ponto ali. Mas enfim, São Paulo e Grêmio realmente são as grandes surpresas aí